BR-101, quilômetro 347, interior de São Paulo. Uma viatura da Polícia Militar quebrada no acostamento, motor fumegando. O sargento Rodrigo Costa precisa chegar urgente ao hospital. Sua mulher está em trabalho de parto complicado. Sem sinal de celular, sem backup, sem esperança. E então, uma voz infantil. Um menino de 7 anos, descalço, sujo de terra, se aproxima. Meu pai pode consertar sua viatura. Senhor! O policial olha para o garoto, para a oficina improvisada do outro lado da estrada, e não imagina que aceitar essa ajuda mudaria não apenas aquele dia, mas o resto de suas vidas. Às vezes, a ajuda vem dos lugares mais improváveis. O sargento Rodrigo Costa bateu com força no volante da viatura enquanto via a fumaça branca subir do capô como uma nuvem densa e ameaçadora. 10 horas da manhã de uma segunda-feira de janeiro, sol escaldante que fazia o asfalto da BR-101 parecer derreter, e o motor da viatura tinha acabado de fundir ali, no quilômetro 347, a 120 quilômetros intermináveis de São Paulo capital. 38 anos, 15 anos vestindo o uniforme azul marinho da Polícia Militar. Rosto marcado por cicatrizes pequenas, uma acima da sobrancelha de uma briga de bar que teve que apartar, outra no queixo de um acidente de moto durante perseguição. Olheiras profundas que vinham de anos de plantões noturnos, de madrugadas sem dormir, de tensão constante que todo policial carrega, mas aprende a esconder. Cabelo cortado curto, já com alguns fios grisalhos nas têmporas que não tinha aos 30. Uniforme encharcado de suor grudando nas costas. E o celular na mão. Um Samsung velho com tela trincada, mostrando aquela mensagem que fazia seu coração disparar a ponto de doer fisicamente no peito. Rodrigo, a bolsa estourou, tô no hospital, complicações, bebê em sofrimento, vem rápido pelo amor de Deus. Da Juliana, sua mulher de 8 anos, a enfermeira que tinha conhecido numa ocorrência num pronto-socorro, que tinha visto ele chegar ensanguentado, carregando um colega baleado, e em vez de se assustar, tinha ajudado a salvar a vida do rapaz. A mulher que tinha aceitado se casar com um policial, sabendo dos riscos, das ausências, dos salários atrasados, 8 meses e meio de gravidez de uma gestação que tinha sido difícil desde o começo. Pressão alta, ameaça de pré-eclâmpsia, 3 internações preventivas. O primeiro filho deles, um menino que chamariam de Lucas, nome do avô de Rodrigo que tinha sido guarda civil e morrido em serviço quando Rodrigo tinha 12 anos. Rodrigo tentou o rádio da viatura pela 5ª, 6ª vez. Chiado alto e inútil. A região entre o interior e a capital era conhecida por sinal ruim, sempre foi. Montanhas, vales, zonas mortas. Tentou o celular de novo, uma barrinha fraca que aparecia e sumia, que não completava chamada nenhuma, que só servia para mostrar aquela mensagem aterrorizante na tela. A agonia subindo pela garganta como se fosse vomitar, as mãos tremendo. O pânico. Aquele pânico que normalmente conseguia controlar em situações de risco, em tiroteios, em perseguições, agora o dominando completamente. Ele estava voltando de uma ocorrência no interior paulista. Assalto a banco numa cidade de 20 mil habitantes chamada Itatiba. Tinha ido dar apoio porque a polícia local era pequena e os assaltantes eram quadrilha organizada de São Paulo. Tinha passado a noite toda no local, prestando depoimento, ajudando na investigação. Deveria ter saído às 6 da manhã. Deveria ter verificado o nível de água do radiador antes de pegar a estrada. A viatura era velha, tinha 200 mil quilômetros rodados, sempre dava problema. Deveria ter 1000 coisas, mas agora estava ali, preso, imobilizado, enquanto Juliana precisava dele no momento mais importante das vidas deles. Complicações, bebê em sofrimento. As palavras ecoavam na cabeça dele como tiros. O que significava isso? Cordão umbilical enrolado? Falta de oxigênio?
Pressão alta da Juliana disparando. Ela estava sozinha lá. A mãe dela morava em Minas Gerais. A irmã tinha 3 filhos pequenos e não podia sair. Juliana estava sozinha. Ele aqui, trancado numa viatura quebrada no meio do nada. Rodrigo desceu do carro com as pernas bambas. Abriu o capô com as mãos tremendo. Fumaça quente bateu no rosto, queimou os olhos. Vazamento no radiador. Via a água pingando no chão, formando uma poça escura no asfalto. Mangueira estourada, provavelmente, mas quando olhou melhor, viu que era pior. A bomba d'água estava trincada. Aquilo não era conserto simples, sem água de reserva, sem ferramentas adequadas além do macaco e da chave de roda. A viatura não sairia dali tão cedo. Talvez nem saísse sem guincho. Olhou para os 2 lados da estrada. Movimento escasso. Um ou outro caminhão passava em alta velocidade, fazendo a viatura balançar com o vento, sem diminuir, sem parar. Ninguém parava para ajudar polícia na estrada. Ou tinham medo de se envolver, ou tinham problemas próprios para resolver, ou simplesmente não ligavam. Do lado esquerdo da pista, apenas mata fechada, aquela vegetação densa do interior paulista. Do lado direito, a uns 200, 300 metros, via algo que parecia uma oficina improvisada. Um barracão de zinco com telhado torto. Bandeiras feitas de pneus velhos, penduradas em postes de madeira, 3 ou 4 carros velhos espalhados pelo terreno de terra batida. Rodrigo pegou o colete à prova de balas de dentro da viatura. Aquele colete pesado que ele odiava usar no calor, mas que tinha salvado sua vida 2 vezes em 15 anos de polícia, e vestiu mesmo com o calor infernal. Policial não sai do carro sem colete. É regra básica de sobrevivência. Trancou a viatura, verificou se a arma estava no coldre, Taurus calibre 40, 15 tiros no pente, e começou a caminhar em direção ao barracão. O asfalto queimava através das botas de couro. O sol de janeiro era implacável. Suor escorria pelas costas, pela testa, pelos braços. Quando chegou mais perto, viu melhor o lugar. Era realmente uma oficina, mas do tipo mais precário que já tinha visto. Chão de terra batida dura como cimento, ferramentas velhas e enferrujadas penduradas em pregos na parede de zinco, 3 carros em estados variados de desmontagem, um Gol branco sem portas, um Uno vermelho sem motor, um Corsa cinza sem rodas, peças espalhadas pelo chão, pneus velhos empilhados num canto, uma bancada improvisada feita com tábuas velhas apoiadas em blocos de concreto. Tudo muito pobre, muito improvisado, mas organizado de um jeito que mostrava que ali trabalhava alguém que sabia o que fazia. Um homem trabalhava embaixo do Gol branco, que estava levantado em 2 macacos hidráulicos velhos e enferrujados, extremamente perigoso. Aquilo podia ceder a qualquer momento e esmagar quem estivesse embaixo. O homem era magro, quase esquelético, por volta dos 40 anos, pele queimada de sol até virar cor de tijolo velho, cabelo preto com bastante grisalho, cortado de qualquer jeito. Usava uma camiseta branca que já tinha sido branca há muitos anos, agora marrom de sujeira e rasgada embaixo do braço. Bermuda jeans velha, surrada, chinelo de dedo. As mãos, Rodrigo via as mãos saindo debaixo do carro. Eram grossas, calejadas, cobertas de graxa preta que parecia nunca sair. E então Rodrigo viu o menino. Sentado num banquinho de madeira improvisado, daqueles que você faz com tábua e 4 pregos, estava uma criança. 7 anos, talvez 8. Difícil saber por que desnutrição faz criança parecer mais nova. Descalço, com a sola dos pés rachada e suja de andar na terra. Bermuda azul velha, grande demais, presa na cintura com um pedaço de corda. Camiseta branca enorme, claramente de adulto, usada como vestido, cheia de manchas de graxa. Rosto pequeno, magro, sujo de graxa e terra, cabelo despenteado, mas os olhos eram o que chamavam atenção. Eram grandes, escuros, espertos, atentos.
Olhos que tinham visto mais do que criança deveria ver, que tinham aprendido a observar, a entender, a sobreviver. O menino estava organizando parafusos de tamanhos diferentes em latas velhas de tinta souvenir, separando por tamanho com concentração de adulto trabalhando. Foi o menino quem viu Rodrigo primeiro. Levantou a cabeça, largou a lata com um tinido metálico e levantou do banquinho. Olhou para Rodrigo, para o uniforme, para o colete, para a arma no coldre, com uma expressão que misturava curiosidade infantil, medo aprendido, e algo que poderia ser respeito ou simplesmente cautela. Rodrigo estava acostumado com aquela reação. Em 15 anos de polícia, tinha visto muito. Em comunidades pobres, favelas, periferias, a polícia nem sempre era vista como ajuda. Às vezes, era vista como ameaça. Às vezes, com razão. Rodrigo sabia que muitos colegas não eram honestos, que muitos abusavam do poder, que muitos batiam, extorquiam, roubavam. Ele nunca tinha feito isso. Tentava ser o tipo de policial que seu avô tinha sido. Mas o uniforme era o mesmo, e uma criança de 7 anos não sabia diferenciar. Mas então o menino fez algo que Rodrigo não esperava. Deu 2 passos na direção dele, parou a uns 3 metros de distância e falou, voz fina, mas surpreendentemente clara, sem gaguejar. Disse que seu pai consertava carros, que era muito bom, melhor que as oficinas da cidade, que cobrava preço justo, que podia ajudar se o senhor policial precisasse de alguma coisa. Rodrigo sentiu algo apertar no peito. Não era a ansiedade pela Juliana. Aquilo estava sempre lá, como uma pedra pesada. Era outra coisa. Era ver aquele garoto de 7 anos incompletos, descalço, sujo, que já sabia o que era precisar trabalhar, que já tentava ajudar o pai a conseguir clientes, que falava com estranhos oferecendo serviço. 7 anos, a mesma idade que Lucas teria daqui a 7 anos, se tudo desse certo hoje, se ele conseguisse chegar a tempo, se o bebê nascesse saudável. Rodrigo forçou um sorriso que saiu mais como careta. Perguntou o nome do menino, tentando deixar a voz suave, não ameaçadora. O garoto respondeu sem medo agora. Pedro. Pedro Silva. E o pai? Rodrigo perguntou, gesticulando para o homem debaixo do carro. José Silva, o menino respondeu. O melhor mecânico da região, segundo ele dizia com orgulho infantil genuíno. O homem debaixo do gol tinha ouvido a conversa. Rodrigo viu as pernas se mexerem, o corpo deslizando de debaixo do veículo. O homem se levantou com dificuldade. Tinha claramente problema na coluna, aquele jeito de se levantar de quem passa horas em posição ruim. Limpou as mãos numa estopa que estava mais suja que as mãos. E se aproximou com passo lento, mas firme. Tinha a mesma desconfiança no olhar que o filho, aquele olhar de quem já foi enganado, já foi desrespeitado, já aprendeu a não confiar fácil. Mas também tinha algo de digno, de homem que trabalha honesto, de pai que faz o que pode com o que tem. Apresentou-se como José Silva. Rodrigo notou que a voz era mais educada do que esperava, que o homem sabia falar direito apesar da aparência. Disse que realmente era mecânico, tinha trabalhado em oficina grande durante muitos anos, mas tinha perdido o emprego na crise. Aquela crise que tinha fechado metade dos comércios do interior. Abriu aquele negócio ali há 5 anos, trabalhava sozinho, não tinha registro, não tinha nota fiscal, não tinha nada oficial, mas fazia serviço honesto por preço que as pessoas conseguiam pagar. Consertava carros velhos e revendia, fazia biscate, sobrevivia. Rodrigo explicou a situação com voz que tentava controlar, mas que estava claramente tensa, ansiosa. A viatura quebrada ali na estrada, radiador fundido, bomba d'água trincada, a urgência extrema. Precisava chegar em São Paulo, capital, Hospital São Camilo. Esposa em trabalho de parto com complicações sérias, bebê em sofrimento. Viu a expressão de José mudar completamente. Essa história mexeu com você, né? Aperta aí no like e não esquece de se inscrever no canal. Pronto, Di, vamos continuar.
A desconfiança inicial derreteu. Os olhos se suavizaram. A postura mudou de defensiva para compreensiva, de comercial para humana, de mecânico negociando com cliente para pai, entendendo outro pai em desespero. José disse que podia dar uma olhada, que se fosse o que ele achava que era, tinha como improvisar um reparo temporário. Não seria definitivo, não seria bonito, mas aguentaria até São Paulo se Rodrigo não forçasse muito o motor. Rodrigo perguntou quanto custaria, já tirando a carteira. José olhou para o filho que estava prestando atenção em tudo, olhou para a oficina precária, que era tudo que tinha, e disse um valor: R$ 100. Baixo demais. Rodrigo entendeu na hora. O homem precisava daquele dinheiro desesperadamente, mas também entendia urgência, entendia desespero, entendia pai precisando chegar para filho nascendo. Não ia cobrar caro de alguém em situação daquelas. Mesmo precisando, José e Pedro atravessaram a estrada com Rodrigo. O menino carregava uma caixa de ferramentas pesada demais para o tamanho dele, mas não reclamava. O pai levava uma garrafa plástica de 5 litros com água e alguns pedaços de mangueira velha. Quando José abriu o capô da viatura e olhou, assobiou baixinho. Não era só a mangueira. A bomba d'água tinha trincado também. Aquilo era problema sério. Explicou para Rodrigo que precisaria de pelo menos 2 horas de trabalho e que, honestamente, não tinha certeza se o reparo improvisado aguentaria os 120 quilômetros. Rodrigo sentiu o desespero voltar. 2 horas. Juliana estava sozinha no hospital, com complicações. Olhou para o celular, ainda sem sinal. Foi então que Pedro falou alguma coisa. Com aquela voz fina de criança, sugeriu usar a bomba d'água do Gol que estava no ferro velho na oficina. Não era a mesma, mas com adaptação dava para funcionar. José olhou para o filho com surpresa e então com orgulho. O menino tinha prestado atenção em todas aquelas horas vendo o pai trabalhar. Tinha aprendido. José concordou com a cabeça. Mandou Pedro correr de volta e trazer a bomba. O menino saiu em disparada, descalço no asfalto quente sem reclamar. Enquanto esperavam, José conversou. Contou que tinha sido mecânico em oficina grande por 15 anos, bom no que fazia, mas a crise tinha feito a oficina fechar, e com 40 anos e ensino fundamental incompleto, ninguém queria contratar. Então, improvisou aquele espaço na beira da estrada. Vivia dos biscates, dos carros velhos que consertava e revendia. E o Pedro? Rodrigo perguntou sobre escola. José olhou para baixo. Disse que o menino estudava, sim, de manhã. Mas à tarde ficava na oficina porque não tinha com quem deixar. A mãe tinha ido embora fazia 3 anos, voltou para a família no Nordeste, não aguentou a pobreza, mandava dinheiro às vezes, mas não voltou mais. Rodrigo ouviu em silêncio, conhecia aquelas histórias, via todos os dias nas ruas. Pedro voltou correndo, suado, com a bomba d'água nas mãos. José pegou a peça e começou a trabalhar. O menino ajudava, passando ferramentas, segurando peças, limpando componentes. Trabalhavam em sincronia perfeita, pai e filho, como equipe treinada. Rodrigo observava impressionado. Aquele menino de 7 anos sabia mais de mecânica que muito adulto. E trabalhava sem reclamar, sob sol de rachar, para ajudar o pai. 1h30 depois, José fechou o capô. Explicou o que tinha feito. O reparo era improvisado, mas estava sólido. Deveria aguentar até São Paulo se Rodrigo não forçasse o motor, não passasse de 90 por hora. Rodrigo sacou a carteira. Pagou o valor que José tinha pedido e adicionou mais. Bastante mais. José tentou recusar, mas Rodrigo insistiu. Disse que era justo, que aqueles dois tinham acabado de salvar não apenas ele, mas a chance de estar presente no nascimento do filho. José aceitou com dignidade, apertou a mão de Rodrigo com força. Mas antes de Rodrigo entrar na viatura, Pedro se aproximou, tímido, e estendeu um papel dobrado. Rodrigo abriu. Era um desenho,
feito com lápis de cor barato em papel de caderno. Mostrava um policial e um carro da polícia. Embaixo, em letra de criança, boa sorte pro seu bebe. Rodrigo sentiu os olhos arderem. Guardou o papel no bolso com cuidado. Rodrigo dirigiu os 120 quilômetros em 2 horas, respeitando o limite de velocidade que José tinha recomendado. A viatura vibrava estranho, mas aguentou. O motor não esquentou. Chegou no Hospital São Camilo às 2 da tarde. Deixou a viatura no estacionamento sem nem se importar se estava na vaga certa e correu para dentro. Juliana estava na sala de cirurgia. Cesariana de emergência. O bebê estava em sofrimento, cordão umbilical enrolado no pescoço. Rodrigo esperou do lado de fora, com o coração batendo tão forte que doía no peito. 30 minutos que pareceram 3 horas. E então, um choro. Forte, potente. Choro de vida. A enfermeira saiu e disse que estava tudo bem. Mãe e bebê saudáveis. Ele podia entrar. Rodrigo entrou na sala e viu Juliana na maca, cansada, mas sorrindo. E nos braços dela, um pacotinho pequeno enrolado em couro azul. Lucas, seu filho. Pegou o bebê nos braços pela primeira vez e sentiu aquela sensação que não tem nome, que todo pai sente. Amor instantâneo, avassalador, que faz tudo mais no mundo parecer pequeno. Agradeceu a Deus, agradeceu os médicos e agradeceu silenciosamente 2 desconhecidos que tinham ajudado um estranho numa estrada. 3 dias depois, Rodrigo voltou àquela estrada. Não estava de serviço. Dirigia o próprio carro, um Corsa velho, mas que era dele. No banco de trás, o bebê Lucas dormia no bebê conforto. Encontrou a oficina fechada. Domingo. Mas viu José na parte de trás, trabalhando mesmo assim num caminhão velho. José se surpreendeu ao ver Rodrigo. E mais ainda quando viu o bebê. Rodrigo apresentou Lucas. Contou que estava tudo bem, que mãe e filho estavam saudáveis. E que veio agradecer pessoalmente. José sorriu, um sorriso genuíno que transformou o rosto cansado. Pedro apareceu de dentro da casa improvisada nos fundos, mais um barraco de madeira que casa de verdade. Quando viu Rodrigo, os olhos do menino brilharam. Rodrigo tinha trazido presentes. Para José, um jogo de ferramentas novo. Não era profissional caro, mas era decente, infinitamente melhor que as ferramentas velhas da oficina. E para Pedro, uma bola de futebol e material escolar. Cadernos, lápis, canetas coloridas. O menino abraçou a bola como se fosse a coisa mais valiosa do mundo. Provavelmente era. Mas Rodrigo tinha vindo por outro motivo também. Tinha pensado muito naqueles 3 dias. Naquele menino de 7 anos trabalhando descalço no sol. Naquela oficina precária. Naquele pai tentando sustentar o filho com dignidade, mas claramente lutando. Rodrigo tinha amigos. Conhecia gente. Um deles tinha oficina grande. Precisava de mecânico bom. Ofereceu ajudar José a conseguir uma entrevista. Não podia prometer emprego, mas podia abrir a porta. José ficou em silêncio por um longo momento e então aceitou. Não com esperança exagerada, mas com a dignidade de quem não desperdiça oportunidades. 2 meses depois, José estava empregado. Carteira assinada, salário fixo, horário de trabalho normal. A oficina do amigo de Rodrigo tinha testado José por 1 semana e ficado impressionada. O homem era excelente mecânico, rápido, cuidadoso, honesto com clientes. Pedro agora tinha rotina normal de criança. Escola de manhã, tarde com vizinha que cuidava dele por preço justo. Começou a jogar futebol num campinho do bairro. Tinha amigos. Rodrigo visitava às vezes. Levava Lucas, que crescia rápido e saudável. Juliana vinha junto, gostava de ver José e Pedro, dizia que eram parte da história do nascimento do filho. E José, com emprego estável, tinha conseguido alugar uma casa pequena, mas de verdade. 2 quartos, sala, cozinha. Para ele e Pedro era mansão. A vida tinha virado.
Não era perfeita, mas era infinitamente melhor. Anos depois, Rodrigo estava no batizado do segundo filho, uma menina, Beatriz. A festa era pequena na casa dele e Juliana, apenas família e amigos próximos. José e Pedro estavam lá. Pedro agora com 14 anos, crescido, estudando bem, com planos de fazer técnico em mecânica. José estava mais cheio, menos magro, com o olhar de quem dorme tranquilo, sabendo que o filho tem comida garantida. No meio da festa, Pedro se aproximou de Rodrigo. Já não era mais aquele menino pequeno e tímido, era adolescente, ainda educado, mas com mais confiança. Disse que queria agradecer, que aquele dia na estrada tinha mudado a vida dele e do pai, que nunca ia esquecer. Rodrigo colocou a mão no ombro do garoto. Disse que era ele quem agradecia, que sem eles não teria chegado a tempo para o nascimento de Lucas. Que aquele desenho que Pedro tinha dado estava guardado no quarto do filho, numa moldura na parede. Mas a verdade era mais profunda que isso. Rodrigo tinha aprendido algo naquele dia na estrada. Tinha aprendido que ajuda pode vir de qualquer lugar. Que um menino descalço e um mecânico sem oficina registrada podiam ter mais valor, mais caráter, mais humanidade que muita gente com diploma e dinheiro. Tinha aprendido que dignidade não tem a ver com conta bancária, que amor de pai se manifesta de 1000 formas, inclusive num menino de 7 anos correndo descalço no asfalto quente para buscar uma peça. E tinha aprendido que pequenos gestos, um conserto de carro, uma ajuda a conseguir emprego, um presente simples, podiam mudar trajetórias inteiras. Olhou para Lucas e Beatriz brincando, olhou para Juliana conversando com José, olhou para Pedro, que agora ria com outros adolescentes no quintal, e entendeu o que seu pai, também policial, tinha lhe dito anos atrás. A verdadeira medida de um homem não está no que ele tem, mas no que ele faz quando alguém precisa de ajuda. Naquela estrada, anos atrás, 2 pessoas que não tinham nada tinham dado tudo, e mudado não apenas um dia, mas o futuro de todos os envolvidos. Porque às vezes, tudo o que você precisa é um menino descalço dizendo: meu pai pode consertar sua viatura, e ter a humildade de aceitar a ajuda. Gostou da história? Deixe nos comentários de onde você é. Para mais histórias emocionantes, use o super obrigado. Tenha um ótimo dia!